aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma dica de Direito Penal comigo, o professor Sandro Caldeira, e hoje a gente vai falar sobre lei antidrogas. Vamos falar um pouquinho sobre posse de drogas para consumo pessoal. Quando nós falamos aqui no crime de posse de drogas para consumo pessoal, a primeira questão a ser colocada é: a posse de drogas para consumo pessoal ainda é crime? Sim, e esse é o posicionamento da FGV, ok? Continua sendo crime. Não houve uma descriminalização, mas sim uma descarcerização, porque eu não posso mais privar de liberdade o usuário. As penas para o usuário são outras, né? Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços comunitários e a medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Vou falar já já sobre elas, tá bom? Ou seja, não tem pena de privação de liberdade. Houve então a descarcerização, não tem cárcere para ele, mas tem sim, é considerado ainda como crime, ok? A gente tem o STF julgando a questão da posse de droga, especificamente a posse de maconha, né? Lá no STF. Mas ainda não teve julgamento especificamente, a gente está aí aguardando, já era para ter tido agora recentemente, mas ainda não teve, tá bom? Bem jurídico tutelado na posse de droga para consumo pessoal é a saúde pública, ok? Eu posso aplicar insignificância ou bagatela para a posse de droga para consumo pessoal? STJ e STF na sua grande... STJ entende que não pode aplicar bagatela para posse para consumo pessoal, o STF também entende que não, mas a primeira turma tem algumas decisões entendendo que sim. Mas Santos, se cair na minha prova, não cabe bagatela na posse de droga para consumo pessoal, ok? Primeira fase, a gente bota que não cabe. Vamos colocar então sujeito ativo qualquer pessoa, passivo também a coletividade. Lembrando o seguinte, pessoal, esse crime, ele é um crime que tem vários tipos, vários verbos. Se o sujeito praticar mais de um desses verbos dentro de um mesmo contexto fático, o crime vai ser um só. Então, se ele está ali, ele está transportando a droga, né? Acabou de comprar a droga e está transportando ela, ou está levando consigo, é um crime só de posse de droga para consumo pessoal, ok? E é importante lembrar o seguinte, hein? Para o usuário, como o tratamento é diferente do usuário, posse para consumo pessoal, a gente não lavra auto de prisão em flagrante, não posso lavrar auto de prisão em flagrante, tá bom? Eu aplico a lei 9.099, ou seja, lavra-se um termo circunstanciado e libera o usuário, tá bom? Ele responde lá o processo em liberdade, certo? E Sandro, como é que eu identifico se o sujeito era posse para consumo pessoal ou se era tráfico? Aí a gente tem que analisar todo o contexto. O próprio 28 diz isso. Não é só quantidade, muito cuidado com isso. Quais são os elementos que têm que ser analisados? Olha o que diz o 28, parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz, e o delegado também, atenderá à natureza da droga, a quantidade da droga apreendida, o local em que foi encontrada, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Às vezes o sujeito tem uma condição financeira boa, né, tem dinheiro, e ele não quer ficar comprando droga picadinho, ele vai lá e compra 1 quilo logo de maconha e deixa guardado, para ele não se expor comprando droga. E aí, se analisando os elementos, a conduta social, né, ele tem condição financeira boa, não encontrou balança de precisão, nada que indique que era para venda aquela droga ou algum tipo de mercancia. A gente tem o quê? Posse para consumo pessoal. Agora, eu posso encontrar um cigarro de maconha com um indivíduo. Se eu pegar esse sujeito dando para alguém esse cigarro ou vendendo para alguém esse cigarro, é tráfico, entendeu? Então eu tenho que analisar o contexto. Não é só quantidade que vai configurar a questão da posse para consumo pessoal ou o tráfico, beleza? Então esses são os requisitos. Natureza e quantidade da substância apreendida, local e condições da ação, mais circunstâncias sociais e pessoais e conduta e antecedentes do agente. Tudo isso que a gente vai analisar, ok? E aí, quais são as penalidades que podem ser aplicadas para o usuário? Isso já foi cobrado na prova, então se liga aqui. Quais são essas penalidades? Eu tenho aqui as seguintes. As penalidades, deixa eu sair daqui para facilitar a tua vida. Eu tenho então as penalidades seguintes: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Sandro, tem que memorizar? Dá uma lembrada nisso, que isso é importante, tá bom? Fechado, turma? A gente está encerrando mais uma dica aqui. A gente se encontra na próxima dica. Fiquem com Deus. Como eu sempre digo, é foco na missão. Até lá!